Corda. Para mim e para muitas pessoas que se dedicam a estas temáticas de sobrevivência, é um item tão importante, que faz parte dos 5 itens, se tivéssemos que escolher só 5, faz parte dos 5 itens mais importantes que podemos transportar connosco, seja numa situação recreativa, de atividades outdoor, seja numa situação de sobrevivência. Porque, de facto, a corda auxilia-nos em praticamente todas as prioridades de sobrevivência, tem uma multifuncionalidade enorme, portanto, conseguimos executar um sem número de tarefas com ela, é só puxar para a nossa imaginação, e é precisamente sobre isso que eu vos vou falar hoje. Vou-vos mostrar a multifuncionalidade da corda, vou-vos dar, sei lá, 16, 17, 18 exemplos diferentes de utilizações para as quais a corda serve, e é extremamente importante tê-la. Vou-vos ainda falar qual é o tipo de corda que eu utilizo, que tipos de corda que eu utilizo e que características é que procuro para que ela seja realmente multifuncional, que quantidade é que transporto, para não transportar nem de menos nem de mais, e ainda como é que a armazeno na minha mochila para que ela, quando eu vou tirar, não esteja toda enliada no molho e cheia de nós e não perca ali 10 minutos a desfazer nós. Nada disso, não é preciso nada disso, e portanto é sobre estes aspectos da corda que eu vou falar, e eu considero tão importante que acho que merece um vídeo próprio só para falar disto. Obviamente sim, podemos fazer corda natural, a partir de materiais naturais, mas em primeiro lugar é preciso saber o que procurar, é preciso ter os recursos disponíveis. Tendo esses recursos não é difícil fazê-lo, não, até se soubermos a técnica é relativamente fácil, mas é uma coisa que consome muito tempo. Nós precisamos de muito tempo para conseguir fazer um comprimento de corda grande o suficiente para ser realmente útil, e por isso, por que não transportá-la connosco, já que ela é tão importante e tem tanta utilidade nas nossas atividades e inclusivamente numa situação de sobrevivência. E então, é este o vídeo, sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Bushcraft Muso. Ora, sendo assim, que corda é que eu normalmente utilizo? Eu vou querer utilizar corda que tenha 2 ou 3 características que eu considero importantes. Em primeiro lugar, que seja bastante resistente. Em segundo lugar, que faça uns bons nós que não se desfaçam com facilidade. E em terceiro lugar, e mais importante para mim, que seja capaz de se desmultiplicar em fibras mais fininhas. E esta será para mim talvez a característica mais importante, e vocês já vão compreender porquê. E então, tendo isto em consideração, normalmente os 2 tipos de corda que eu utilizo, e normalmente só utilizo estes 2 tipos, raramente utilizo outra corda diferente, os 2 tipos de corda que eu utilizo, seja nas minhas mochilas que vão para atividades outdoor e para por exemplo, aventuras que eu faço, estadias no mato, seja para kits de sobrevivência, seja para mochilas de sobrevivência. Portanto, os 2 tipos de corda que eu utilizo normalmente são, ou, das duas uma, ou paracord ou bankline. Vamos falar um bocadinho mais acerca de cada uma delas. Estes 2 pedaços que eu tenho aqui são a chamada 550 paracord. 550 porquê? 550 é a força têncil que ela aguenta, é o peso que ela aguenta. São 550 libras, que em quilos dá mais ou menos 220 quilos. Portanto, bastante resistente. Paracord vem do facto dela ser bastante utilizada como corda de paraquedas. Daí a abreviatura paracord, corda de paraquedas. Atualmente o pessoal utiliza, principalmente o pessoal ligado a estas temáticas do bushcraft, sobrevivência, preparação, etc., utiliza como corda para as suas atividades, mas a função original dela era como corda de paraquedas, daí o nome paracord. Atenção que existem imitações baratas da paracord que não são o mesmo, já vou falar um bocadinho acerca delas. Paracord existe em talvez dezenas de cores. Eu aqui tenho apenas 2 exemplos. Tenho paracord assim, verde tropa e paracord laranja fluorescente, mas existe paracord azul, paracord vermelha, paracord preta, paracord em caqui, paracord branca, paracord cor-de-rosa. Existem talvez dezenas de cores. Okay? Isto são apenas 2 exemplos. Esta paracord tem a característica principal
que eu gosto, que é desmultiplicar-se em fibras mais pequenas. Nomeadamente tem 7 fibras interiores. E um dos grandes problemas das imitações da paracord é que não têm estas 7 fibras interiores, o que vai logo à partida comprometer a sua resistência, vai-lhe dar muito menos resistência do que a original e, para além disso, vai tirar-lhe multifuncionalidade, porque ao não ter as 7 fibras interiores, vocês não conseguem, como eu disse, desmultiplicá-la em fibras mais pequenas se necessitarem de o fazer. Portanto, paracord. Para tirar as 7 fibras de dentro da paracord é simples. Normalmente nós queimamos a ponta, nós derretemos a ponta para que isto não se comece a desfiar. E então, agora para retirar as 7 fibras, basicamente o que nós vamos querer fazer é cortamos só um bocadinho da ponta para expor as fibras. E agora cortamos o outro lado, do tamanho que nós queremos. Aqui, portanto, o que nós vamos fazer aqui é derreter este lado para não se desfiar. Assim. E agora, este pedaço, como tem as duas pontas cortadas, e isto é que é importante, ter uma e outra cortada, nós conseguimos tirar as fibras para fora. Simplesmente assim e já está. Fica aqui a manga oca, camada exterior e 7 fibras bastante fininhas. A seguir temos a bankline. Bankline existe em várias grossuras. O que é a bankline? A bankline basicamente é linha de banco, linha de margem, digamos assim. Eu quase que traduzo como linha de banco de areia, mas é linha de margem. Portanto, é linha que os pescadores nos Estados Unidos utilizam para pescar, por exemplo, peixe-gato, que é um peixe bastante grande e, portanto, bastante pesado e que faz bastante a força. Peixes maiores, bastante possantes, que possam partir as linhas tradicionais de pesca. O pessoal lá nos Estados Unidos utiliza bankline. Bankline existe em vários números, portanto, que correspondem a várias grossuras. Existe número 12, salvo erro, número 18, número 36, portanto, existem várias grossuras diferentes. A que eu utilizo normalmente é a número 36. Portanto, é aquela que é um bocadinho mais grossa que a 18 e que a 12. É um pouco mais grossa e, portanto, vai-me dar resistência extra. Okay? E por isso, normalmente, é o número que eu utilizo. E esta bankline também tem a capacidade de se desmultiplicar em fibras mais finas. Não tem 7 fibras interiores como a paracord, mas a própria bankline são 3 fibras mais finas entrançadas umas nas outras. E nós conseguimos desentrançar essas 3 fibras mais finas, portanto, ficando com corda mais fina para outras aplicações. E para mim isto é importante. A bankline, quando vocês pegam nela, parece ligeiramente pegajosa, é uma coisinha de nada, parece ligeiramente pegajosa porque ela é tratada com alcatrão, é como se fosse revestida por uma película de alcatrão para ser à prova de apodrecimento, ou seja, não vai apodrecer com facilidade, é à prova de apodrecimento e lá está, era utilizada como linha de pesca, portanto, também para ser minimamente resistente a apodrecer por estar em contacto com a água, e então é, como eu disse, coberta de alcatrão, tem assim um cheiro característico. E por isso mesmo também quando se dá nós, quando por exemplo se dá um nó com esta corda, ela vai agarrar bastante bem, não só a ela própria como ao material que nós queremos aprender, vai fazer bastante fricção e fazer amarrações bastante sólidas. Eu sou super fã desta bankline. Portanto, estes são os 2 tipos de corda que eu utilizo. No caso da bankline é igual à paracord, nós normalmente queimamos a ponta, derretemos a ponta para que ela não se desfie. E então, agora para conseguirmos ter 3 fibras, o que nós temos que fazer é chegar aqui, cortar a pontinha que está derretida, para as fibras deixarem de estar agarradas uma à outra e, basicamente, por exemplo, tirar o pedaço que nós queremos, cortar. Agora aqui
Vou novamente derreter esta ponta deste pedaço para o guardar. O que eu muitas vezes faço é depois, quando ele está a derreter, espalmo e ele cola ao resto da corda. E agora simplesmente torço no sentido contrário. Torço no sentido contrário do qual as fibras estão enroladas. E é isto que começamos a ter. Forma mais fácil de desenliar estas 3 fibras é prender uma nos dentes, segurar noutra e deixar a terceira fibra solta, sem estar presa. E agora é puxar a fibra que estamos a agarrar com a mão e desenrolar com esta mão, assim. Estão a ver? É a forma mais fácil de separar as três fibras. Portanto, já tenho aqui uma e agora as outras duas que ainda estão agarradas separam-se com mais facilidade ainda. O que vai acontecer é que elas, por estarem entrançadas umas nas outras, depois quando se desenrolam vão ficar um bocadinho onduladas. Não há problema, é uma questão da gente as esticar a mão e elas começam a ficar esticadas. Tirando isto fora do caminho, vamos falar acerca da multifuncionalidade que uma corda de qualquer um destes dois tipos tem. A multifuncionalidade, a versatilidade, as várias utilidades que a corda tem. Em primeiro lugar, começando pela primeira necessidade, ou uma das primeiras prioridades de sobrevivência, o abrigo. Obviamente que com corda nós conseguimos construir qualquer estrutura de abrigo que queiramos. Desde estruturas mais simples a estruturas mais complexas, como por exemplo uma estrutura que tenha uma cama suspensa ou uma cama elevada do chão, para não estarmos em contacto com o solo que pode estar molhado. Se for preciso, uma cabana, tipo como se fosse uma casa na árvore, escadas para, por exemplo, subir para essa casa na árvore. Qualquer tipo de abrigo que vocês possam imaginar, as amarrações que é necessário fazer, corda vai ser essencial para isso. Amarrar ou suspender a nossa lona impermeável, prendê-la às estacas, tudo isso a corda permite-nos fazer. Podemos utilizar, por exemplo, também um pedaço de corda para substituir um atacador de um sapato que se rebente, e sapatos e roupa faz parte da necessidade de abrigo, portanto podemos substituir um atacador de um sapato que se parta com um pedaço de corda. Podemos utilizar um pedaço de corda também para substituir um cinto que se parta ou, inclusivamente, para fazer um cinto exterior. Se eu quiser, por exemplo, em ambiente de chuva, vestir um poncho por cima de mim para me proteger da chuva, esse poncho, ao ser comprido até aos joelhos, vai-me dificultar depois aceder à minha faca e à minha serra e ao material que eu tenho à minha cintura, preso ao meu cinto. Então o que eu posso fazer é um cinto exterior por cima desse poncho e, nesse cinto exterior, colocar o equipamento para ter mais fácil acesso, colocar a minha faca, colocar a minha serra, etc. Portanto, é uma coisa bastante simples de se fazer. Ou ainda para fechar mais o poncho, para que ele não esteja tão aberto, de forma a impedir que o vento entre pelo poncho acima e me arrefeça ao corpo. Depois, serve também, obviamente, para fazer fogo. Como? Utilizando para fogo por fricção, nomeadamente a técnica do bow drill. A técnica do bow drill dá-nos vantagem mecânica sobre todas as outras técnicas de fricção manual, porque ao utilizarmos o bow drill, que é o arco e a broca, vamos utilizar um arco com uma corda, e é essa corda que vai dar rotação à broca e vai fazer a broca ter fricção na tábua. E ao fazermos um movimento para trás e para a frente com o arco, fazemos essa broca girar sem grande esforço e com muito mais velocidade do que se fizéssemos apenas à mão. Portanto, o bow drill dá-nos a vantagem mecânica para fazer fogo por fricção, e para o fazer vamos ter que ter um pedaço de corda. Portanto, ajuda-nos também, num caso extremo que não tenhamos mais maneiras de fazer fogo, nesta função. Relacionado também com o fogo, podemos aproveitar um pedaço de corda para transportar lenha em maior quantidade para o nosso acampamento. Maior quantidade do que aquela que conseguiríamos apenas transportar nos braços. Para isso, simplesmente enrolamos um pedaço de corda à volta de uma pilha de lenha que nós tínhamos recolhido, fazemos uma pegazinha, por exemplo, com um pequeno tronco enrolado na corda que sobra, e conseguimos assim transportar muito mais quantidade de lenha. Podemos transportar duas pilhas, uma transportada uma em cada mão, ou, por exemplo, transportar uma pilha de lenha numa mão
pendurada numa mão e outra, por exemplo, nos nossos braços, ou no braço que sobra junto ao peito. Portanto, conseguimos transportar dessa forma mais lenha, recolher e transportar mais lenha desta forma. Podemos utilizar, por exemplo, corda para recolhermos água de um local que seja de difícil acesso, portanto um riacho, um ribeiro, que esteja numa encosta inclinada ou escarpada ou cheia de silvas, portanto que seja difícil aceder lá abaixo. Podemos, mais cá de cima, sem nos colocarmos em risco, fazer descer o nosso tacho ou o nosso cantil lá abaixo, utilizando um pedaço de corda para recolher a nossa água. Podemos ainda, se tivermos numa zona com pouca água, mas vemos água a escorrer, por exemplo, de uma parede, por exemplo, de uma parede ou de uma rocha, de uma pedra, e não conseguimos colocar lá o nosso cantil para encher, não conseguimos, portanto, aquilo só está a escorrer minimamente e não conseguimos encher o nosso cantil lá, o que nós podemos fazer é colocar a corda ao longo dessa parte de rocha, ao longo dessa parede, digamos assim, e colocar a ponta para dentro do cantil. E essa corda, ao começar a ensopar com a água que escorre, vai transferir a água e pingá-la para dentro do cantil. É outra forma também de recolher água em situações difíceis. Portanto, dá-nos bastante versatilidade também nesta necessidade da água. Comida. Na prioridade da comida, talvez seja onde a corda mais brilha, porque as possibilidades que nos dá são imensas. Em primeiro lugar, mais óbvio que nos vem à cabeça, construir ou fabricar armadilhas primitivas. Armadilhas para capturar comida. Para isso, a corda é rainha. Podemos fazer armadilhas de tensão, que estejam sobre tensão e que, quando são ativadas pelo animal lá a pisar ou pelo animal lá e tentar tirar o isco, essa armadilha vai-se libertar, vai-se ativar e, com um laço que esteja feito, esse laço vai apanhar o animal pelo pescoço ou pelo corpo e suspendê-lo, por exemplo. Podemos fazer armadilhas para pássaros, etc, etc. Todo tipo de armadilhas primitivas, a corda permite-nos fazê-lo. Pode ser utilizada ainda para um arco primitivo, como o caso do arco bundle, e eu tenho um vídeo sobre esse arco, como construir um arco primitivo chamado bundle, que é um arco que até tem bastante potência, portanto é um arco que podemos utilizar de forma improvisada para caçar numa situação de sobrevivência. Lá está, para termos forma de lançar flechas, temos de ter uma corda para esse arco. A nossa corda vai permitir fazê-lo. Ainda para fixar alguma ponta de flecha que vocês consigam ou fabricar através da lascagem de pedra, portanto, alguma ponta em pedra, ou alguma ponta em osso, ou alguma ponta em metal. Eu por exemplo, já fiz um vídeo sobre forjar uma ponta de flecha a partir de um prego que nós podemos encontrar numa cabana abandonada. Portanto, forjar uma ponta de flecha a partir de um prego, eu já fiz isso em vídeo. Portanto, uma ponta de flecha, por exemplo, em vidro, se vocês souberem a técnica para lascar o vidro, que é semelhante à técnica de lascar pedra, portanto, se encontrarem uma garrafa de cerveja ou algo do género, uma garrafa de vidro, e mesmo em zonas remotas, basta o ser humano já lá ter passado alguma vez, vamos encontrar lixo, mesmo em zonas muito remotas existe lixo, e se encontrarmos uma garrafa de vidro, podemos fazer uma ponta de flecha. Para prender essas pontas de flecha a uma haste, de forma a termos uma flecha como deve ser, vamos ter que utilizar corda. Nomeadamente o quê? Nomeadamente fibras mais fininhas. E é por isso que, para mim, é importante que a corda, seja qualquer tipo de corda que vocês utilizem, e para mim estes são os dois tipos de corda melhores, mas pá, escolham a que vos dá mais jeito, mas é importante que, independentemente de que corda seja, ela seja capaz de se desmultiplicar em fibras mais fininhas para estas tarefas mais precisas ou mais minuciosas, como fixar pontas de flecha a uma haste. Uma corda grossa, esqueçam, não vai dar para fazer, que aquilo vai ficar um trambolho e depois a flecha não vai voar a direito. Tem que ser uma fibra fininha, por isso é importante que ela se desmultiplique. Falando da desmultiplicação das fibras, fio de pesca, mesmo aqui a Bankline número 36, que é mais fina que a paracord, mesmo assim pode ser bastante grossa para muitos dos peixes mais pequenos que nós podemos capturar em rios ou lagos, etc. E então, mesmo esta Bankline, por vezes, é aconselhável que a desmultipliquemos numa das 3 fibras que ela tem, para termos uma fibra mais fina que sirva de fio de pesca. Da mesma forma, uma das 7 fibras interiores da paracord vai servir de fio de pesca improvisado. Portanto, lá está, por isso é que é importante que ela se desmultiplique. Okay? Portanto, fio de pesca improvisado. Para as próprias penas de flecha, para as prender, uma fibra fininha vai ser a solução para vocês prenderem algum tipo de penas de flecha improvisadas para que a flecha voe direito. Mesmo para cozinhar ao fogo, a corda vai ser importante, porque uma das formas mais simples de o fazer é criar ou construir um tripé. Para construir esse tripé, mais uma vez, vamos utilizar o quê? Vamos utilizar corda. E
Construindo um tripé com a corda, se utilizarmos um pedaço maior de corda, conseguimos construí-lo e deixar um bom pedaço dessa corda a sobrar para, dessa forma, suspender o nosso pote, o nosso tacho, o nosso cantil ao fogo. Olhem outra coisa, querem impedir visitas indesejadas ao vosso acampamento por parte de animais selvagens devido a restos de comida que tenham sobrado? Simples, utilizem um pedaço de corda e façam como eu fiz na Suíça, simplesmente atirem por cima de um tronco que fica a uma grande altura e conseguem içar os vossos restos de comida e os vossos tachos que usaram para cozinhar, conseguem içá-los a uma boa altura no ar, afastado do vosso acampamento, para não correr o risco de terem as tais visitas indesejadas. Entrando nos primeiros corres, obviamente que corda vai servir, um pedaço de corda vai servir de garrote improvisado. Portanto, se não tivermos mais nada, vamos conseguir fazer um garrote para estancar, por exemplo, uma hemorragia num braço ou numa perna, uma hemorragia massiva, uma hemorragia arterial que nos vai fazer esvair em sangue e morrer ao final de 3 minutos. Portanto, a única forma de parar, de estancar essa hemorragia vai ser com um garrote. Se não tivermos um garrote próprio, podemos com um pedaço de corda fazê-lo. Portanto, um garrote improvisado. Podemos estabilizar, por exemplo, uma fratura, utilizando 2 paus, 2 troncos e amarrando esses paus à volta de um membro, à volta de um braço, à volta de uma perna. Podemos estabilizar essa fratura para conseguirmos movimentar-nos e sair do sítio de onde nós estamos. Portanto, corda vai ser essencial para isso. Portanto, aqui já temos duas funcionalidades nos primeiros corres. Na própria orientação, vocês já viram no meu canal eu construir uma bússola solar portátil, portanto uma bússola solar que podemos transportar connosco e que eu fiz, portanto, de forma improvisada, feita no mato, apenas com materiais naturais. Podemos, portanto, construir essa tal bússola solar portátil e transportá-la connosco para nos orientarmos numa situação de sobrevivência se não tivermos nenhuma bússola connosco. A forma dela ser sempre o mais constante possível na leitura, o mais fidedigna e de umas vezes para as outras dar-nos sempre a leitura correta é suspendê-la. Porquê? Porque dessa forma conseguimos que o ângulo de incidência do Sol naquela tábua da bússola, seja sempre o mesmo. Se a colocássemos pousada no chão, mesmo quando o chão nos parece direito, o chão vai ter sempre uma inclinação diferente de um sítio para os outros. Portanto, de umas vezes para as outras, quando vocês a pousarem, a inclinação da bússola pode parecer igual, mas vai ser sempre ligeiramente diferente, porque o chão é irregular, mesmo que pareça direito. Então a forma de manter essa consistência na leitura é suspender a bússola. Para isso, utilizei corda. Okay? Portanto, já aqui na orientação também nos dá uma utilidade bastante grande, e depois na sinalização podem fazer várias coisas. Podem, por exemplo, utilizar um pedaço de corda, sei lá, com 1,5 m, 2 metros, e prender a vossa lanterna na ponta, ou por exemplo um daqueles sticks que se parte, uma cam light, uma luz química que se parte e dá luz, podem prender numa ponta e, se sentirem ou conseguirem detectar ao longe a presença humana e quiserem sinalizar a vossa posição, principalmente quando existe baixa luminosidade, conseguem rodar aquilo e gritar e rodar aquilo, e portanto, para além da própria luz que serve de sinalização, vão estar a conferir movimento a essa luz, movimento giratório, que vai chamar mais a atenção a quem esteja ao longe. Podem inclusivamente lá estar a construir um tripé também para ter uma fogueira de sinalização pré-preparada para quando for necessário acendê-la. Ela já está preparada e é só vocês correrem na direção desse tripé preparado com os materiais e acendê-lo, de forma a gerar fumo e terem uma fogueira de sinalização. Para construir, mais uma vez, o tripé é preciso corda. Portanto, também nos ajuda nessa parte da sinalização. Olha, já agora falando de tripés, podemos também utilizar um tripé para suspender roupa nossa que se tenha molhado, que tenha ficado encharcada. Podemos utilizar um tripé para colocar roupa por cima de uma fogueira a secar. É uma forma de secarmos a nossa roupa. Portanto, lá está mais uma utilidade do tripé, que é feito, como eu disse, com corda. E falando ainda mais uma vez aqui na importância dela se desmultiplicar em fibras fininhas, podemos utilizar uma das fibras fininhas, seja uma das 7 fibras interiores da paracord, seja uma das 3 fibras da Bankline. Podemos utilizar uma dessas fibras fininhas para quê? Para reparações, para costurar material. Por exemplo, uma alça de uma mochila que se rebende, um rasgão na nossa roupa, qualquer coisa desse género, nós podemos facilmente reparar utilizando uma destas fibras de qualquer uma destas cordas como fio de costura. Olha aqui um exemplo do que eu acabei de falar. Neste caso, estas 2 alças da mochila estavam rebentadas e o que eu fiz foi utilizar uma fibra de Bankline para as reparar, para as costurar de novo à mochila, de maneira a que a mochila fique funcional novamente. Portanto, aqui utilizei uma fibra de Bankline
Da mesma forma, por exemplo, nesta bainha, eu costurei a bainha utilizando uma fibra da Bankline. Esta bainha fiz em casa para uma faca, utilizei uma fibra da Bankline para costurar. E por isso é que eu disse que é importante que que qualquer seja o tipo de corda que vocês utilizem, seja capaz de se desmultiplicar em fibras mais finas. Seja para coisas como prender penas de flechas a uma haste, seja prender as próprias pontas de flecha improvisadas a essa haste, seja como fio de pesca improvisado, seja para reparação de material. Portanto, existem tarefas que nós necessitamos de fibras mais finas e por isso é importante que a corda se desmultiplique e não só. É importante que a corda se desmultiplique para estas tarefas mais minuciosas, mas também para aumentar a quantidade de corda que nós temos. Se nós precisarmos mesmo, conseguimos aumentar a corda, porque, por exemplo, 1 metro de paracorda tem, portanto, a manga exterior, tem a camada exterior de 1 metro e tem mais 7 fibras interiores lá dentro. Ou seja, só aí temos 1 metro da camada exterior mais 1 metro em cada fibra, dá 1 mais 7, dá 8 metros de corda. E se forem para tarefas que não seja preciso muita resistência, serve perfeitamente. Da mesma forma, a Bankline, por exemplo, 1 metro de Bankline, se nós o desfiarmos nas 3 fibras que compõem a Bankline, 1 metro de Bankline pode ser, como é que eu ia dizer, desmultiplicado em 3 metros. Portanto, não só para tarefas mais minuciosas, como também para aumentar o tamanho de corda disponível, principalmente se for para tarefas que não precisem de grande resistência. É outra das vantagens de poder desmultiplicar a corda em fibras mais pequenas. Muito importante. E por isso é que, para mim, esta característica é vital. E dou-vos já um exemplo prático da grande vantagem de conseguirmos desmultiplicar o comprimento de corda que temos disponível. No caso de quererem fazer, por exemplo, uma rede, seja para ser utilizada como uma rede de pesca, seja para ser utilizada como uma mochila improvisada que vos permita transportar coisas, seja para ser utilizada como camuflagem, enfiando lá a vegetação, permitindo-vos camuflarem-se e poderem ter mais sucesso a caçar numa situação de sobrevivência, seja em que situação for, para fazer uma rede, vamos necessitar de um comprimento de corda bastante considerável. E para isso, nada melhor que utilizarmos das duas uma, ou as 7 fibras interiores da paracord, ou então as 3 fibras nas quais se desfaz a Bankline. Portanto, desta forma conseguimos desmultiplicar o comprimento e ter o comprimento necessário para fazer a tal rede. E depois podemos ainda utilizar a corda para fazer todo o tipo de utensílios ou ferramentas primitivas, ferramentas improvisadas que precisamos fazer para, com sucesso, auxiliar-nos na nossa situação de sobrevivência. Por exemplo, já fiz uma ferramenta de lascagem de pedra utilizando um prego espetado num pau, num tronco. Depois tive que amarrar esse tronco, portanto isso tem uma forma de se fazer. Tive que amarrar esse tronco, neste caso utilizei lianas ou raízes de pinheiro, salvo erro, mas pá, com corda, seja com que corda for, é muito mais fácil, principalmente com esta Bankline, pá, muito mais fácil do que ter que estar à procura de corda natural. Portanto, qualquer ferramenta improvisada a corda vai nos permitir fazer. Podemos ainda fazer uma fisga adaptada para lançar flechas, por exemplo, a estrutura de uma mochila com paus para termos uma mochila improvisada de forma a transportarmos recursos, bancadas para comermos ou para trabalharmos, bancos, etc, etc. Qualquer implemento que precisem de fazer, a corda vai-vos auxiliar. E, portanto, estes são só apenas 17 ou 18 exemplos assim mais usuais, ou que eu me lembro assim à primeira, são só 17 ou 18 exemplos do que é possível fazer com corda. Existem muitos mais, portanto estes são aqueles que eu me lembrei assim mais óbvios para vos dizer. O cabo da vossa faca partiu-se no meio do mato? Simples. Podem também utilizar a corda para vos ajudar nesta situação, em vez de estarem a segurar num pedaço de metal com arestas bastante agressivas que vos vai aleijar a mão ao utilizarem a faca e que possivelmente vos vai criar bolhas na mão. O que vocês podem fazer é usar a corda, como eu disse, e enrolar o cabo, portanto o cabo com corda de maneira a ele se tornar mais suave e melhor, mais ergonómico para a vossa mão. E assim ficam com um cabo muito melhor para segurar com a vossa mão, sem se, portanto, aleijarem aqui nestas arestas do metal. Okay? Desta forma
permite-vos ter um cabo mais confortável, portanto um cabo de recurso, por assim dizer, se o vosso cabo se partir, ou então melhor ainda, se o vosso cabo se partir mas estiver inteiro, podem fazer isto por cima do cabo, com o cabo aqui colocado inclusivamente, que ainda vai ser melhor. Já está. E desta forma fico com um cabo muito mais suave para a minha mão, sem correr o risco de maleijar ou de fazer bolhas aqui nestas arestas provocadas por estas rachas, por estas ranhuras. A seguir, ok, portanto, vista a multifuncionalidade da corda, qual é a quantidade, que quantidade de corda é que eu transporto nos meus kits? Sejam mochilas de sobrevivência, sejam kits para atividades outdoor, como estadias multidias, portanto, em autonomia, vários dias. Qual é a quantidade de corda apropriada de se transportar? Eu aqui adotei um bocado a filosofia do Dave Canterbury, conhecido de muitos de vocês, um instrutor de sobrevivência americano, e fonte de grande parte também do meu conhecimento. Eu aqui adotei o sistema dele de gerenciamento ou de gestão de corda. Portanto, é como se fosse, é mesmo como se fosse um sistema de gestão de corda para saber que quantidade é que devo transportar comigo para não transportar nem de menos nem de mais. Normalmente, seja em que mochila for, vou ter um sistema de abrigo. E esse sistema de abrigo que normalmente eu tenho é composto por uma lona impermeável ou por um toldo impermeável. E, sendo assim, vou ter que ter maneira de o suspender. E então, a primeira coisa que eu vou ter vai ser a chamada ridgeline, ou seja, a minha linha mestra, traduzindo mais ou menos à letra, que é uma linha pré-preparada. Tem aqui 2 toggles, portanto, 2 pequenos tronquinhos, 2 pequenos paus, que me vai permitir fixar esta linha entre 2 árvores com bastante facilidade, sem ter que estar a improvisar no momento. Portanto, isto, ao estar pré-preparado, vai-me dar logo rapidez, e é importante, se estiver a começar a chover, eu montar abrigo o mais rapidamente possível. Portanto, isto já está pré-preparado. Tenho aqui 3 nós de Prusik, para depois prender a minha lona. Portanto, isto tudo já está pré-preparado. Eu já vos mostrei como fazer isto noutros vídeos, salvo erro no vídeo dos nós mais importantes no mato, ou nos nós mais úteis que eu utilizo no mato. Falei desta ridgeline, portanto já está pré-preparada, pronta a ser montada. E ela tem cerca de 7, 8 metros de comprimento e chega perfeitamente para prender a lona entre 2 árvores. Dificilmente vão ter que esticar esta linha ou ligar 2 árvores que estejam mais afastadas do que isto. Depois, a seguir, para prender os cantos do toldo impermeável, tenho 4 pedaços de corda, 4 pedaços de, mais uma vez, paracord. Aqui a ridgeline é feita de paracord também. 4 pedaços de paracord para prender os 4 cantos com 2 metros cada um. Portanto, aqui tenho mais 8 metros. Com 7, aqui estão à volta de 7. 7 com 8 dá 15. Portanto, 15 metros de paracord que eu tenho aqui. E, portanto, isto é no meu sistema de abrigo. Depois, o que é que eu tenho mais a nível de corda? Depois vou ter os chamados pedaços utilitários de corda, que é outro conceito do Dave Canterbury, que eu adotei e que faz bastante sentido e é extremamente útil. O que é que são pedaços utilitários de corda? Eu normalmente tenho um no meu bolso e depois tenho mais 3 na mochila. Normalmente tenho 4 pedaços utilitários. Um aqui no bolso, pronto a utilizar, sempre à mão. E, como eu disse, mais 3 na mochila. Eu, neste caso, pus aqui os 4 no bolso do colete para ser mais fácil tirar para vocês. Portanto, 4 pedaços utilitários de corda. Como eu estava a dizer, o que é que são isto, pedaços utilitários? São pedaços que têm à volta de 2 metros cada um, porque é aquele tamanho que não é demasiado comprido para as tarefas mais usuais, nem demasiado curto. 2 metros. E é para isso mesmo que estes pedaços utilitários servem. É para isso que eu acabei de dizer, para executar as tarefas mais usuais, mais habituais que temos de fazer em campo ou numa situação de emergência, sem ter que estar a cortar corda de um rolo principal. E eu já falei nisto algumas vezes nos meus vídeos, portanto não faz sentido nenhum. Eu, por exemplo, agora para uma tarefa preciso apenas de 1 metro de corda. Tenho aqui o meu rolo principal, seja bankline, seja, por exemplo, para corda, tenho aqui o meu rolo principal, ou tenho apenas um rolo único, que não está pré-preparado, tenho apenas um rolo único, ok, preciso de 1 metro. Então vou, cortar 1 metro.
faço a minha tarefa, depois, por exemplo, recupero aquele metro de corda que utilizei quando acabei de fazer a tarefa. Mas agora preciso, por exemplo, de 1,20 m, 1,30 m, 1,5 m para outra tarefa. Esta é curta, e esta que eu cortei para a outra tarefa de 1 metro é curta. Então, espera aí, então preciso de mais, deixa-me lá cortar uma de 1,5 m. E depois a seguir, espera aí, agora preciso de uma corda um bocadinho mais comprida do que 1,5 m, preciso de 1,80 m ou 2 metros. Já nenhuma destas serve, deixa-me lá cortar mais um pedaço de 1,80 m ou 2 metros aqui do meu rolo, seja deste, do meu rolo principal. O que vai acontecer é que vocês vão começar a ficar com pedaços de vários tamanhos que depois só dão para determinada tarefa. Portanto, vão estar a cortar a vossa corda principal em retalhos. Não faz sentido. Faz muito mais sentido terem um pedaço que vocês sabem sempre qual é o tamanho, vocês agarram mesmo às escuras, sabem qual é exatamente o tamanho, ok, sentem, ok, é um pedaço fininho, ok, isto é um pedaço utilitário, tem 2 metros. Sabem que isto tem 2 metros e sabem que dá para a maior parte, a larga maioria das tarefas mais habituais que têm que fazer. Sejam tarefas que precisem apenas de 70, 80 centímetros, sejam tarefas que precisem de 2 metros e não têm que estar a cortar corda ao calhas. Portanto, depois de acabarem a tarefa, recolhem a corda e serve para outras tarefas. E por isso é que eu tenho aqui 4 pedaços de corda. Um deles, normalmente, como eu disse, vai no meu bolso. Este que vai no meu bolso é para eu, assim que chego ao local onde vou passar a noite, tiro do bolso e suspendo a minha mochila. É uma das tarefas para as quais lá está mais uma tarefa para as quais a corda serve. Portanto, um destes pedaços é para suspender a minha mochila e depois tenho mais 3 pedaços que posso utilizar para as tarefas mais habituais, sendo que essas tarefas mais habituais para mim são algumas das que eu disse há bocado quando falei na utilidade ou na versatilidade que a corda tem. Normalmente, para mim, as tarefas mais habituais que eu posso ter que fazer são recolher lenha, basta recolher uma pilha de lenha e transportá-la para o acampamento, são fazer um tripé para suspender um tacho ao fogo ou um quentil ao fogo para desinfetar água ou para cozinhar, são, por exemplo, às vezes quando visto um poncho, fazer um cinto exterior para colocar a minha faca, a minha serra e material que queira rapidamente acessível à minha cintura, na parte de fora, ou seja, fazer um cinto exterior. Se tiver que recolher água de um sítio de difícil acesso, como eu já fiz na Suíça na última viagem, no último inverno que lá estive nos Alpes, se eu encontrar um sítio desses que é de difícil acesso e é perigoso ir lá abaixo para recolher água, posso utilizar uma destas cordas utilitárias, e foi o que eu fiz. Utilizei, em vez de estar a cortar a corda do meu rolo principal, simplesmente agarrei num destes pedaços e recolhi água. Portanto, lá está, recolher lenha, recolher água de sítios de difícil acesso, fazer tripés para secar a nossa roupa, ou para cozinhar, ou para desinfetar água, usar como cinto externo, por exemplo, usar como um garrote, mas isto já vai ser para uma situação de emergência, não é uma tarefa habitual, esperemos nós, mas para uma situação de emergência está imediatamente aqui, não tenho que cortar nada, está imediatamente disponível. Portanto, substituir um atacador de sapato, etc., para suspender a mochila, etc. Essas tarefas mais habituais, tenho aqui estes pedaços, como eu disse, utilitários de corda, e servem ainda para estender estes 4 pedaços que eu tenho aqui para prender os meus 4 cantos da minha lona impermeável. Se eu quiser prender a minha lona suspensa no ar, por exemplo, e houver algum canto que não tenha nenhum ponto de fixação perto, e então estas cordas, por exemplo, uma corda destas de 2 metros não chega, tem que aumentar o tamanho de corda, simplesmente posso agarrar num destes pedaços utilitários e juntar a este pedaço de um dos cantos da minha lona impermeável de forma a estender, e desta forma passa a ter 4 metros de corda. E então aqui tenho 4, portanto 2 metros cada um, mais 8 metros. Já tinha aqui 15 mais 8 dá 23. Portanto, o que é que eu utilizo mais como corda? Depois vou agarrar num pedaço com, por exemplo, 7 metros, seja este, tem mais ou menos estão enrolados, tem mais ou menos o mesmo comprimento, portanto, 7 metros. Vou agarrar num pedaço destes e vou guardá-lo como corda de emergência. Ou seja, corda de emergência quando, por exemplo, preciso de um tamanho maior, um tamanho diferente para uma tarefa fora do normal, em que não é nem construir abrigo com as minhas cordas de sistema de abrigo, nem dá para fazer com com os meus pedaços utilitários de corda. Uma tarefa que não dê para fazer com nenhum destes pedaços, que é preciso uma quantidade maior de corda, aí tenho a minha chamada corda de emergência. Portanto, é aquela corda que eu só vou cortar em último recurso para uma tarefa extra, fora do normal, que eu queira fazer. Portanto, ou corda de emergência ou corda de reserva. Se calhar o melhor termo será mesmo corda de reserva. E aqui estão mais 7 metros, portanto, juntando a estes, tenho aqui, estavam 23, tenho 30 metros. Um rolo de 30 metros, que é uma das medidas que se vende para corda, basta um rolo de 30 metros para vocês construírem isto, para construírem uma ridgeline, 4 cordas para os 4 cantos do todo impermeável,
4 pedaços utilitários de corda, cada um com 2 metros, e mais 7 metros de corda de reserva. Portanto, esta é a quantidade de corda que eu normalmente transporto. O pessoal às vezes transporta 50 metros, 100 metros de corda, pesa mais, é desnecessário, ocupa espaço a mais na mochila. Pá, não é necessário. Falo por experiência própria. Outra coisa que eu às vezes faço é este pedaço de 7 metros de emergência ou de reserva, que está aqui de reserva, às vezes, em vez de utilizá-lo, ou em vez de o transportar, substituo por bankline, ok? Assim, para um rolo de bankline, não precisa de ser um rolo inteiro, este é um rolo que já está meio gasto, mas ainda tem bastante bankline aqui, portanto, pá, ainda tem alguma quantidade de bankline. Aqui, um rolo de bankline, ou seja, vou utilizar isto para o meu sistema de abrigo e os 4 pedaços utilitários de corda para as tarefas mais habituais, e este rolo de bankline vai ser para aquelas tarefas extra, fora do normal, que eu não estou a planear fazer, que não são comuns eu fazer, mas que posso precisar, em alguma eventualidade, em alguma emergência, então posso precisar de corda extra, de tamanho extra, e então muitas vezes utilizo a bankline, ou por exemplo quero fazer, ou só quero, por exemplo, 20 cm de corda, se calhar 2 metros é demais. Pá, corto aqui sem problemas nenhuns. Portanto, esta é a minha corda descartável, digamos assim, corda descartável, corto aqui 20 cm. Até prefiro utilizar a bankline, um pequeno rolo de bankline, do que paracord. Então, temos aqui 23 metros de paracord, deste lado, e depois, pá, um pequeno rolo de bankline, sei lá. A bankline é mais fina que a paracord, sei lá, talvez 15 metros, 15, 20 metros de bankline, chega perfeitamente. Portanto, 23 metros de paracord mais 15, 20 metros de bankline. Aqui, como ela é fininha, posso aproveitar, ou é mais fina que a paracord, posso aproveitar para transportar mais quantidade. Por fim, a última coisa que falta é como é que eu armazeno a minha corda na mochila sem ela se aliar toda uma à outra e ficar-me atrapalhada quando a quer tirar e quando a quer desenrolar, ela está toda enliada e estar ali a perder 10 minutos a tirar nós e não sei o quê. Forma simples de armazenar. Portanto, isto é muito simples e eu vou utilizar aqui a minha ridgeline para vos demonstrar. Tem cerca, como eu disse, 7 ou 8 metros e normalmente, seja em que pedaço de corda for, eu faço, numa das pontas faço uma argola, um loop, que dá jeito depois para prender em qualquer lado, fica logo feito, dá jeito para prender entre duas árvores, dá jeito para prender, por exemplo, a uma estaca, etc. Portanto, a minha ridgeline tem este loop, esta argola, tal como cada um dos meus pedaços utilitários de corda, também tem um loop numa das pontas. Portanto, é uma boa prática porque vos permite facilmente depois prender a qualquer coisa que vocês queiram. Então, o que eu normalmente faço é o seguinte: esta ponta que tem o loop, eu vou aqui entre estes dois conjuntos de dedos, portanto, entre estes dois e estes dois, vou passar o loop, e neste caso todo o resto do material, os nós de Prusik e os toggles que eu tenho aqui, vou passar para o outro lado. Estão a ver? Estão a ver? Assim. Ok? Vou passar para o outro lado e vai ficar assim. E agora o que eu vou fazer é, em 8, vou passar pelo meu polegar e pelo meu mindinho. Assim, estão a ver? Portanto, o resto da corda está presa cá atrás. E eu agora vou em 8, assim, assim, assim. Portanto, cruzado, como se fosse 8. Vou passar polegar, mindinho, polegar, mindinho, polegar, mindinho, polegar, mindinho, sempre assim, cruzado, e desta forma a corda nunca se vai enliar. Assim, e agora, quando faltar cerca de 1,5 m, vou enrolar o resto que sobra à volta deste molho. Deixa-me cá ver quanto é que está a sobrar. É mais ou menos isto. Yeah. Mais ou menos aqui pela altura do meu queixo até ao chão. Mais ou menos pela altura do meu queixo até ao chão. Portanto, quando tiver a sobrar esse tamanho da altura do meu queixo até ao chão, agora vou agarrar em tudo, incluindo no pedaço que está lá para trás, portanto no loop, e no que está lá para trás, vou agarrar em tudo. Fazer aqui, portanto, está aqui este molho formado. E agora, o resto que sobra, como eu disse, vou enrolar assim, 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 por aí afora.
Enrolar. Portanto, quando estou a chegar aqui ao final, com isto tudo bem enrolado e justinho, o que eu faço para prender é... vou aqui a estas duas últimas passagens, passamos à volta, vou aliviá-las um bocadinho, ok, alargá-las um bocadinho, de forma a passar esta ponta por dentro das duas. Sim, ok, já está, estão a ver? E agora puxo bem e isto vai ficar preso com a fricção. Estão a ver? E é por isso que eu passo nestas duas últimas passagens à volta e não apenas na primeira. Há quem passe aqui este resto de corda só na última, por baixo da última volta. Eu gosto de passar por baixo das últimas duas, ou por dentro das últimas duas voltas, porque assim tem a fricção de portanto, de dois pedaços contra este. Tenho mais fricção e, portanto, isto vai ficar aqui mais robusto, sem sair. Okay? Isto é por experiência própria. E é isto que vocês têm. Estão a ver? E a vantagem que isto me dá é que agora, para tirar, é extremamente simples e nada fica enliado. Tenho aqui esta ponta do loop. Simplesmente, ou posso prendê-la já a uma árvore, se quiser, ou prendê-la a qualquer coisa, ou então, se a quiser só tirar, é indiferente. Portanto, vou puxar e ela vai sair. Estão a ver? Portanto, a corda vai começar a sair sem nada se enliar e ainda está a manter a sua integridade. Se isto fosse um pedaço de corda que eu quisesse, portanto, um pedaço de corda de reserva descartável, se eu quisesse, podia cortar agora aqui, ainda o resto estava perfeitamente montado. Portanto, é só ir tirando à medida que preciso. Este pedaço já podia estar preso numa árvore e eu ir puxando este pedaço até à outra árvore, de maneira a corda não tocar no chão, nem se enliar nos arbustos. Portanto, é só ir tirando e nada está enliado. A ver? Até chegarmos aqui, depois onde eu prendi com a fricção, é só fazer assim e já está. Nada fica enliado na vossa mochila ou quando querem abrir a corda. Extremamente simples, e eu faço isto seja para um pedaço de 30 metros, seja para esta ridgeline 7 ou 8 metros, seja para estes pedaços para estes pedaços utilitários de corda que têm apenas 2 metros. Portanto, seja para que comprimento de corda for, estão todos arrumados desta forma, simples, sem atrapalhadas, sem ficarem aliadas umas nas outras. E pronto, malta, é isto, está feito o vídeo de hoje. Sinceramente espero que tenham gostado. Acho que agora conseguiram, se calhar, compreender melhor a grande utilidade da corda e porque é que ela faz parte dos 5 itens mais importantes de qualquer kit de emergência ou sobrevivência, ou de qualquer kit para outdoor. Portanto, qualquer kit para que a pessoa esteja minimamente preparada. Acho que conseguiram compreender o porquê, a importância que ela tem para fazer parte destes 5 itens mais importantes, dada a versatilidade que ela nos traz. E então espero, mais uma vez, como eu acabei de dizer, que tenham gostado. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado pelo vosso apoio, obrigado pelos vossos likes, comentários e motivação que me dão para fazer mais e melhor. Brevemente, mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Luz. Vemos no próximo.